Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de Mateus, capítulo 28, versos de 16 a 20. E hoje estamos celebrando a Santíssima Trindade. Nosso Deus é único e diferente porque é libertador. Nosso Deus é um em três pessoas. Um só Deus em três pessoas. Vejam que facilmente fabricamos deuses para nós e facilmente nos submetemos a seus caprichos e seduções. Às vezes aceitamos pacificamente os ídolos que nos são impostos pela sociedade comunista e muitas vezes gananciosa, que favorece a vida a uns poucos, mas gera a morte de muitos. Por causa disso, amargamos exploração, opressão e violência. O único Deus verdadeiro é o Deus Pai de Jesus, o Deus que liberta para que todos tenham vida. Sua originalidade e unicidade constituem nisto ser nosso parceiro fiel e libertador. Ser nosso Pai que nos dá o reino em herança, adotando-nos como filhos e filhas e eliminando pelo Espírito de Jesus o medo que nos escraviza e aprisiona. Esse Deus se revela na prática da comunidade cristã que vai fazendo os gestos de Jesus até que o mundo seja transformado e tudo se torne posse da Trindade. No Evangelho de hoje, inicia-se falando dos 11 discípulos que se dirigem a Galiléia, ao monte que Jesus havia indicado. A comunidade dos discípulos tomou o rumo certo, a Galiléia. É bom lembrar o que significa para o evangelista essa localização. Para entendê-lo, devemos recordar o início da atividade de Jesus. Ele começa sua missão na Galiléia das Nações, no meio daquela gente pisada e marginalizada, a fim de levar-lhe a boa notícia da libertação e da vida do reino. É para lá que os discípulos se dirigem. É o lugar do testemunho e ação da comunidade cristã. Mateus fala também de um monte como ponto de encontro de Jesus com sua comunidade. Não se trata de localizar geograficamente esse ponto de encontro. É um monte que recorda a atividade de Jesus. Neste sentido, o monte é o das tentações, o da transfiguração, mas, sobretudo, o monte sobre o qual Jesus anunciou seu programa missionário, o Monte das Bem-aventuranças. Contudo, há sempre o risco de não acolher plenamente o significado da prática de Jesus na vida da comunidade. Ainda assim, alguns duvidaram. O verbo duvidar é distezan, em grego. Ao longo do Evangelho de Mateus, encontra-se somente aqui, em 14 e também em 14:31, onde Pedro duvida e afunda na água. Duvidar, portanto, comporta a falta de fé, mas também a falta de percepção maior da prática de Jesus, que vence todas as formas de morte e alienação. Dúvida é ter medo do risco e do compromisso. É um alerta que acompanha constantemente a comunidade cristã, colocando-a numa atitude de conversão permanente ao projeto de Deus. O poder de Jesus é passar à comunidade. Durante sua vida terrena, Jesus agia como aquele homem ao qual Deus dera seu poder, fazendo com que as pessoas glorificassem a Deus. Agora, ressuscitado, possui toda a autoridade no céu e sobre a terra. Essa autoridade plena foi-lhe dada pelo Pai. O passivo me foi dada refere-se a Deus e é muito próximo aos homens. Jesus se aproximou dos discípulos. Não só está próxima, como é entregue por Jesus à comunidade cristã. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos.
A Galileia é o ponto de partida e a meta é fazer com que o projeto de Deus alcance a todos, tornando-os povo de Deus, realizando assim a promessa feita a Abraão. Os meios para fazer com que todos os povos se tornem discípulos de Jesus, isto é, capazes de uma prática de justiça que realize o reino, são dois: o batismo em nome da Trindade e a catequese, que visa a observância de tudo que Jesus ensinou. O batismo é feito em nome da Trindade. Batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto grego de Mateus emprega a preposição eis, para não confundi-la com a preposição en. Com isso, afirma que o batismo em nome da Trindade é a vinculação pela qual o ser humano está plenamente comprometido com o projeto de Deus revelado no Filho e atualizado na praxis de Jesus, ou na praxis cristã, iluminada pelo Espírito Santo. Ser batizado em nome da Trindade significa dedicação total, consagração, posse da Trindade a serviço da justiça. Um outro ponto aqui: Jesus é aquele que caminha conosco. O Evangelho de Mateus termina com uma promessa: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Mateus havia iniciado o Evangelho apresentando Jesus como o Emanuel, Deus conosco, e o conclui mostrando continuamente vivo e presente na vida da comunidade. Jesus não se afasta do mundo, pelo contrário, firma sua indestrutível presença na história, que é ao mesmo tempo história de Deus e dos homens a serviço da justiça que traz o reino para dentro da nossa caminhada. Assim, podemos dizer: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Deus, estamos a serviço desse Deus. E aqui estamos para servi-lo, amá-lo e adorá-lo, no serviço aos irmãos, na comunicação do Espírito dele e no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo.